E pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com o Hiro, jogador de RPG da comunidade do Rio de Janeiro, né? Você jogava RPG no Rio de Janeiro, né? A gente vai falar um pouquinho da história da RPG no Brasil, lembrar um pouquinho da história da RPG no Rio, com o Hiro. O Hiro, antes de mais nada, obrigado por participar, conversar com a gente. Que isso, prazer estar aqui. Eu acho muito bacana o trabalho que que você tem feito. Antes de você me convidar para essa conversa, eu já tinha assistido outros vídeos de vários amigos meus que jogaram, com que eu joguei, com que a gente ficou bêbado, que a gente fez um monte, né, de viveu junto RPG no Rio. E foi exatamente esses vídeos que me estimularam, né, que na verdade que me inspiraram, na verdade, para entrar em contato e falar, cara, né, é muito bacana o trabalho que você vem fazendo, né, e você falou, não, então vem contribuir, eu acho que é importante ter história não só das pessoas que criaram, né, ou publicaram Uhum. coisas no RPG no Brasil, né, que, no caso, no meu caso do Rio, mas também eu acho que ver um pouco do lado dos jogadores, né, pessoas como eu que participaram, né, eu acho que do crescimento, na verdade, né, dessa montanha russa que foi e ainda é o RPG, Uhum. né? E eu acho que é um ponto de vista, eu acho que até bacana. Por exemplo, vários jogadores que estão vendo esses vídeos também falam assim, cara, você não precisa ser necessariamente, né, o dono da Devir, né, ou um dos sócios né, que foram os caras que realmente trouxeram, um dos caras, na verdade, uma das pessoas que trouxeram o RPG para o Brasil profissionalmente, mas mas a história também dos jogadores, né, das pessoas que fizeram parte e que, como todo hobby, na verdade, né, são aqueles que levam, né, são aquelas pessoas que, na verdade, que levam o hobby para frente também. Não, esse é um ponto muito interessante, né? Porque eu vou, antes de mais nada, eu já vou quebrar um protocolo, só fazer um comentário. Claro, é, Bom, você ajudou a organizar, né? Você participou, sim, trabalhou na organização de eventos, e eu cresci frequentando. Eu ia no Encontro de São Paulo, porque eu morava em Minas, tinha um ônibus ali, um, né? Ônibus direto, pertinho, e tal. E para pensar, né, um pouco sobre isso que você falou, e, né, eu fui no quarto, fui no quinto, fui no sexto, fui em todos. E uma coisa que em determinado momento eu percebi, pô, sei lá, parece que não tem mais novidade, né? E uma coisa que é, me veio na cabeça foi assim, não, a novidade agora quem faz sou eu, que agora eu eu sou um cara velho que estou vindo faz tempo. A ideia é que eu proponha, porque uma coisa que me chamava muita atenção nos eventos de RPG é que você vai para fazer coisas. sim. Você vai para jogar, você vai para mestrar, você vai para dar palestra, você vai para fazer. Aí tem oficina de pintar miniatura, tem oficina de. Né, eu entrevistei o Marcos Arcanjo falando o que eles faziam Uhum. lá da a caravana. Aí você vê, ó, o pessoal fazia palestra, tinha aula de desenho, eu lembro, amigo meu, dois amigos, teve palestra de interpretação de personagem. Eu lembro de vários workshops, assim, você ia no evento, você escolhia, e eu não estou querendo criticar, mas é diferenciar o tipo de evento. Um amigo que estava morando no Espírito Santo, ele comprou um ingresso para o CCXP Sim. aqui em Uhum. São Paulo, e ele ficava na minha casa, tal. Ele falou, ah, pô, vem aqui e tal. Eu falei, pô. Ele falou, ah, não, vamos lá. Eu falei, bom, eu vou, né? Eu fui de Gandalf, primeira vez que eu usei cosplay num ambiente assim. E eu estranhei muito, porque você vai lá para ser consumidor. Os eventos de RPG você ia, você jogava, né, você vai, ó, vai ter. E mesmo quando você está jogando, você está agindo, Sim, né? correto. E- Eu acho que, assim, eu concordo plenamente com você, assim, do meu ponto de vista, né? Eu acho que são dois momentos diferentes, né? Existia esse momento de, há 30 anos atrás, por exemplo, as RPG Rio foram organizadas, já foi falado aqui inicialmente, mas eles foram organizados pelos jogadores de RPG. Na verdade, a Esther, né, que era da gibiteria, ela dava o pontapé, digamos assim, ela providenciava um certo suporte financeiro, né?
porque ela ia ter lá o stand dela, chamava outras lojas também para convidar outros para estarem lá, mas quem organizava a coisa eram os jogadores, né? Que era uma coisa diferente de São Paulo. São Paulo era mais profissional, entre aspas, né? No sentido de quem bancava era a Devir, né? Então era um evento da Devir, organizado pela Devir, obviamente com a ajuda dos jogadores, né? Que a Devir também sozinha não conseguia fazer tudo. Mas eu acho que esse espírito que você está dizendo de o evento era feito pelos jogadores, para os jogadores, era totalmente correto. Eu acho que hoje a gente vive um momento, porque muito também, porque aquele momento era um momento para a internet, né? Então, eu acho que o bacana desses eventos era você que era aquele nerd que jogava RPG, você que era aquele cara estranho que jogava aquele jogo, né? Que alguns diziam satanista, né? Que você ia encontrar outros jogadores que tinham o mesmo prazer no mesmo hobby. Então, não existia, né? Tipo assim, caramba, quando a gente organizou o RPG Rio na UERJ, foram mais de 2.000 pessoas, você não pensava, nossa, tem 2.000 pessoas no Rio de Janeiro jogando o mesmo jogo que eu jogo, né? Que gostam de RPG também. Então, aqueles eventos, eles, quer dizer, não só abriam os seus olhos, né? Tipo assim, caramba, como isso aqui, que bacana conhecer outros grupos, mas como eram feitos pelos jogadores. Então, eu ia lá com meu Cyberpunk 2020, né, com o meu boombox, que eu fazia trilha sonora, colocava lá fita cassete, ou CD na época, e jogava com outros jogadores que nunca tinham jogado Cyberpunk 2020, por exemplo, né? Então apresentava a eles esse jogo. Então, isso que era muito bacana, eram os jogadores fazendo para os jogadores. Isso acontecia muito no Rio. Em São Paulo tinha esse maior profissionalismo da Devir, mas hoje em dia, eu acho que, por exemplo, a CCXP, né, tem outra proposta, né? É uma proposta comercial, no sentido de, sim, também é para os fãs, só que é uma proposta mais comercial no sentido de é uma coisa grande demais e tem que ser profissionalizada, né? Tem que ser profissional. Tá errado, tá certo? Entendeu? De novo, é uma questão comercial, é uma questão, obviamente, também da proposta, né? Eu acho que mais a proposta. Mas aqueles eventos que a gente organizava há 30 anos atrás, não tinha ninguém com grana, sabe, para bancar um evento daquele. Hoje em dia, uma CCXP não é só RPG, é quadrinhos, e hoje em dia, na época, quando eu lia quadrinhos, eu era o nerd que lia quadrinhos, né? Eu era o nerd que gostava de Marvel, eu era o nerd que gostava de DC. E hoje em dia, você gostar de Marvel, você gostar de Senhor dos Anéis, você gostar de Harry Potter, é mainstream, né? Uma coisa de massa, digamos assim. Então, hoje em dia, você tem essa massa, você tem esse público para fazer um evento do porte de uma CCXP, né? Então, de novo, são momentos diferentes, são propostas diferentes, né? Mas realmente eu achava assim, eu sou saudosista, né? Eu acho que era muito mais gostoso quando a gente fazia, né? Tipo assim, a galera, né? O pessoal junto tocando um evento, a gente aprendeu muito. A gente tinha o quê? A gente era jovem, tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade, né? E pensando em organizar um evento daquele porte. Então, acho que para muita gente, até muitas pessoas que você entrevistou, né, foi o começo da vida profissional delas, né? Então, foi ali onde elas começaram a entender a parte de organização. Muita gente com RPG começou a trabalhar na área editorial também, começou a ver a parte comercial. Então, de novo, eu acho que a gente começou como fã, alguns se tornaram profissionais, eu continuei como fã e sou fã até hoje. Sim, sim. Por isso que eu falei que eu nem estava julgando, mas é que para mim foi um estranhamento. Porque eu fiquei muito Claro. tempo sem evento tal, e aí quando você volta, você fala, cara, não o deslocado sou eu, não eles, né? O É deslocado sou verdade. eu, Nós somos os né? velhos, entendeu? Nós somos os, Entendeu? os jogadores raiz, entendeu? Roots. Sim. Né? Bom, desculpa ter te atropelado, é porque você falou de Não, jogadores e me veio isso assim, porque me fala uma coisa, você é natural do Rio de Janeiro mesmo? eu sou do Rio de Janeiro. Na verdade, a minha história é bizarra, porque eu sou pernambucano, eu nasci em Recife, Uhum. essa é a minha cara de pernambucano, né? Me mudei, só que meus pais, quer dizer, meu pai trabalhava em Recife pela Sudene, e aí ele foi transferido para o Rio de Janeiro, quer dizer, ele pediu transferência para o Rio de Janeiro, onde estava a parte da minha família, Uhum. porque eu sou meio japonês, meio brasileiro, né? Digamos assim, né? Do lado do meu pai.
Então, eu fui para o Rio de Janeiro aos 2 anos de idade e vivi minha vida quase que inteira no Rio de Janeiro, né? Sendo que eu tinha, obviamente, ligação com São Paulo por causa da minha família, por parte japonesa, né? Mas nunca cheguei a morar em São Paulo, né? Eu saí direto do Rio e fui para fora. Mas minha vida inteira, quer dizer, eu cresci, né? Basicamente, sou carioca, né? Praticamente cresci minha vida inteira no Rio. E você lembra quando você começou a jogar RPG? Como que foi esse contato? Lembro. Como é que foi? Eu era, antes de ser jogador de RPG, eu era leitor de quadrinhos, né? Então eu comecei lendo quadrinhos, acho que desde os 9 anos, colecionar quadrinhos, acho que desde os 9 anos de idade. Eu lia Marvel, principalmente, um pouco de DC, mas DC na época não era tão grande quanto a Marvel. Colecionei quadrinhos durante um bom tempo, e aí conheci a Devir, por causa dos quadrinhos, né? Eu frequentava alguns grupos de quadrinho no Rio de Janeiro, né? Um grupo especificamente. E aí eu comecei, aí a partir desse grupo eu conheci a Devir, e a Devir tem aquele esquema de você ter uma conta que você depositava dólar, ou dólar livro, na verdade, que eles chamavam, e aí você podia assinar alguns títulos de quadrinhos importados. E nesses quadrinhos importados sempre vinha uma propaganda de um tal de Dungeons and Dragons, né? Tinha uma página, né, em todo o quadrinho, né? Tipo, jogue Dungeons and Dragons, né? E eu fiquei curioso, porque eu sempre gostei de fantasia, né? E aí eu comecei, e não tinha internet naquela época, né? Então você não sabia o que é o Dungeons and Dragons. Então, a cada quadrinho, a cada revista que eu ia lendo, eu ia aprendendo um pouquinho mais. E fiquei curioso sobre aquele jogo. Só que na época, obviamente, não existia, né? Ninguém importava para o Brasil. Só que alguns amigos meus da escola, por sinal, eu estudei na mesma escola, barra colégio do Lúcio Noflich, né? Que você entrevistou. E algumas pessoas da nossa escola tinham dinheiro e traziam esses jogos dos Estados Unidos, viajavam e traziam esses jogos dos Estados Unidos. Ou os pais compravam jogos para eles, né? E aí eu comecei a me interessar por RPG, o que é RPG, o que é D&D, etc, etc, etc. E aí, uma coisa até engraçada, acho que da minha parte, é que eu sempre pertencia a vários grupos diferentes, né? Eu não era só de quadrinho, eu não era só de RPG. Eu frequentava também outro grupo, que era uma galera da FRJ que acessava a BitNet. BitNet era uma rede entre universidades para a internet. Na verdade, a internet foi uma junção, um merge, né, na verdade, de todas essas redes separadas. Então tinha a BitNet, tinha a ARPANET, sei lá, tinha a Cotonet, enfim, várias redes diferentes, e que elas se uniram e no final acabaram se tornando, abriram comercialmente também e se tornou a internet. E na BitNet tinha muita rede grupo de discussão, né, sobre RPG. E aí tinha um amigo meu que já estava na faculdade, ainda estava na escola, ainda estava no segundo grau. Na verdade, antes eu estava no primeiro grau ainda, e ele imprimia umas listagens sobre RPG. E a partir dessas listagens, desses grupos, eu comecei a entender um pouco mais o que era, né? Inclusive, ele conhecia uma galera que jogava RPG na FRJ, que era a famosa Confraria do Dragão, que era uma galera mais velha, que já estava na universidade, que jogava, porque alguém trouxe o jogo lá de fora também. Eles já sabiam inglês, né? Então eles já podiam jogar, né? Porque eles sabiam ler os livros de regras. E essa galera eu chamo da galera da primeira era, né? Então, assim como o Tolkien tem a primeira, segunda, terceira era, né, da Terra-média, essa foi, acho que, a primeira era do RPG no Rio de Janeiro, que era essa galera mais velha que começou a trazer o RPG de fora e que já começava a jogar lá. Só que esse pessoal, além de ser mais velho, eles geralmente moravam longe de mim. Eu morava na zona sul do Rio, eles moravam na zona norte, né? Ou na FRJ, que também é super afastado, que é na Ilha do Governador. E por causa disso, eu não tive contato com esse pessoal, né? E aí, um dia, lendo uma matéria no Jornal Globo, lá do Rio, saiu uma matéria sobre um tal de Centro Cultural Além da Imaginação, que ficava em Niterói. E o Alexandre Cabral já contou bastante a história do Além, né? Mas eu resolvi, bom, vou lá. Só que eu tinha, na época, acho que uns 13, 14, no máximo 14 anos de idade, e Niterói ficava longe para Chuchu. Eu tinha que pegar 2 ônibus, mais uma barca, mais saltar, andar mais um tanto, enfim, levava mais de 2 horas para chegar lá, né, de transporte público. Só que eu falei, bom, né, eu quero jogar esse jogo, eu quero saber o que é esse tal de RPG melhor. E aí,
um dia, um sábado, eu me desloquei até Niterói, né, morrendo de medo, porque era longe pra caramba, né, eu fui sozinho, né, com 13 anos de idade, e aí cheguei lá e achei meu mundo, porque era um centro cultural, como o Alexandre falou, que não era só RPG. Era RPG, era Star Trek, que era outro hobby que eu tenho até hoje, na verdade, né? Star Trek, fantasia, quadrinhos, jogos, board games, né, no caso. Então, para mim, era o paraíso ali. Né? E lá eu conheci, na verdade, eu peguei a caixa vermelha, né, pela primeira vez. E aí eu peguei, aluguei, digamos, a caixa, porque você pagava uma mensalidade para pegar os livros de lá. Peguei a caixa, passei uma semana com ela, pedi para minha mãe no trabalho, por favor, xeroca para mim. Ela xerocou o livro todo, né? E toda semana eu ia lá e pegava mais um livro para poder xerocar, né? E lá, o bacana, que é uma coisa que tinha bastante na época, acho que muita gente falou sobre isso também, as pessoas se conheciam lá. Então, eu conheci o Alexandre Cabral lá, que ele primeiro como frequentador, depois ele trabalhou lá no Além. O Lúcio também, o Noflis também frequentava o Além. Conheci mais uma galera grande, bastante gente de Niterói que jogava lá, inclusive eu joguei bastante, eu virava noite em Niterói jogando RPG. E lá foi o primeiro contato que eu tive com físico, digamos assim, com RPG. Né? A gente teve um jogo, ou 2 jogos que a gente fez por lá, mas eu comecei a jogar mesmo na escola. Então, conheci o Além, voltei para a escola e eu comecei a organizar eventos na escola, colava cartaz, né, sobre encontros de RPG. Então, no segundo grau, eu comecei a fazer parte do Grêmio da escola e, como membro do Grêmio da escola, eu organizava várias atividades. Né? E uma das atividades era exatamente os encontros de RPG. Então, eu colava esses cartazes na escola, convocando, né, digamos assim, os jogadores de RPG, que eu sabia que tinha, mas não sabia quem eram. Né? A gente não tinha e-mail na época, não tinha grupo de mensagem. E aí eu marquei, olha, na terça-feira, 5 horas da tarde, a gente vai estar na sala tal, por favor, apareça. Né? A gente sempre tem aquele medo, né? Eu acho que de fazer aniversário, porque acho que ninguém vai. Né? Eu tinha medo um pouco disso também, tipo, organizar um evento que vai aparecer, sei lá, 2 pessoas, uma pessoa, 2 pessoas. Né? Mas, na verdade, a gente conseguiu encher, foram acho que umas 20 pessoas no evento, e é bacana que a gente começou a trocar. Né? Você joga tal jogo, você joga Boot Hill, eu jogo Top Secret, eu jogo... bacana, vamos jogar junto, vamos marcar de jogar esse jogo que você tem. Então lá a gente começou, acho que lá foi o início, acho que até desses eventos, né? Que eu comecei, na verdade, a entender esses eventos, né? Tipo, dos jogadores fazendo para os jogadores, né? E deu muito certo. A gente fez acho que mais 2 encontros, ou mais 3 encontros na escola, e aí os grupos se conheceram e começaram a formar outros grupos diferentes e trocarem jogos entre si. E aí eu conheci o Paulo, que é um amigo meu, e o André, que é o irmão dele, que o pai deles era funcionário da Shell e eles tinham morado em Amsterdã, na Holanda. E aí eu acho que não sei se foi de Amsterdã que eles trouxeram, mas eles tinham não só a caixa vermelha, mas porque naquela época o D&D era separado em caixas diferentes, né? Então você tinha o Basic Level, que era a caixa vermelha, você tinha o Expert, Master e a caixa dourada, que eu esqueci, que era Gods. Então, dependendo dos níveis, né? Então, o básico era, eu acho que do nível 1 a 3, o Expert eu acho que era do 4 ao 7, enfim, não lembro exatamente da distribuição, mas eram caixas separadas. E eles tinham todas essas caixas, né? E a gente começou a jogar. E aí são aquelas memórias que a gente tem, acho que todo jogador de RPG tem, especialmente quem começou a jogar quando estava estudando, que eram aquelas férias de verão, que na verdade não era de verão, né? Que a gente tinha ali no final do ano, né? Tipo em dezembro até fevereiro, que a gente jogava quase todo dia, né? Então a gente marcava à tarde, a gente sentava no grupo de jogo e ia jogando. E foi ali realmente que eu comecei a jogar. E o bacana é que eles sabiam bem inglês, porque eles já tinham morado fora. E na verdade, eu devo o meu inglês, em boa parte hoje eu moro fora, morei 12 anos em Londres, mas o inglês que eu aprendi com na verdade com 3 coisas. RPG, que era basicamente lendo os livros de regra e o dicionário do lado, né? Então, nome de arma, Claymore, like Bastard, tipo, todo esse tipo de arma, eu aprendi no RPG, e quadrinhos e Star Trek.
Né? Star Trek era escutando os episódios, enfim, que as pessoas traziam de fora, e ler mesmo, leitura, boa parte da minha gramática, boa parte do meu vocabulário, eu aprendi por causa de tentando ler e entender RPG, né? Entender as regras. Bom, mas enfim, então eu comecei a jogar com esse grupo, o D&D, e a partir daí eu comecei a frequentar as lojas. Então eu comecei a frequentar a Malas Artes, porque eu morava perto dela. Comecei a frequentar a Leonardo da Vinci, que já foi citado bastante aqui, que era um lugar, eu acho que na verdade, como era no centro do Rio de Janeiro, era um lugar, eu acho que era meio que um hub, né? Era meio que um ponto central dos jogadores da cidade inteira, né? E lá era bizarro, porque, de novo, não tinha internet, então você tinha que fazer uma encomenda e seu livro só chegava quando chegava depois de 6 meses, né? Enfim, aí eu fui conhecendo pessoal de outros grupos, etc, etc, etc. Mas foi por aí, na verdade. Foi por volta de 80. Na verdade, eu comecei em quadrinhos, né? Lá por 87. O Além da Imaginação foi em 89. Eu comecei, o primeiro encontro da escola que eu te falei foi em 89 também. E foi por aí. Foi 89, 90, início, vamos colocar assim, final dos anos 80, iníciozinho dos anos 90 que eu comecei a jogar RPG. Bom, você está no lugar privilegiado, né? Porque é o momento em que surge. Mas eu achei interessante a sua fala quando você fala que, pô, você pegou, você coloca o cartaz, você começa a fazer um evento na escola. É esse elemento do jogador de RPG que eu acho fundamental assim, a gente entender, porque se a gente parar para pensar, é exatamente isso. Você não tinha pretensão ali de ficar rico, milionário, você tinha pretensão de juntar uma galera e aparecem uns 20 que já vai, que não iam se conhecer, não iam se contactar. Mas você começa a jogar, né, bem ativamente, e é no momento em que a Devir começa a publicar os RPGs, a Marquês Saraiva começa a publicar os livros-jogos, RPGs, né? O, o Tagmar aparece, né? Exatamente. Então o Rio ele de certa forma está num local privilegiado aí, né? Que Sim, das sim. 3 editoras, 2 são cariocas, né? Como é que você O, viu, assim, você viveu esse boom? eu brinco dizendo que eu sou Forrest Gump da RPG no Rio. Né? Tipo assim, eu não fui a pessoa que estava ali na frente, no sentido de eu não aparecia e não queria aparecer. Tipo, nunca foi minha ideia, tipo, estar à frente, né? No sentido de querer ser profissional e trabalhar com isso, como muitos dos meus amigos que falaram aqui acabaram sendo, né? Eu sempre fui meio que figura parda, no sentido de eu estava ali, junto da. Assim, eu estava nos momentos importantes que aconteceram na RPG no Rio, né? Mas eu não era necessariamente a face que estava ali na frente, né? Porque eu não queria, na verdade, essa era a verdade, não era meu perfil. Mas uma coisa que, assim, que eu tenho prazer e orgulho, assim, eu acho que de dizer, é que eu conhecia ou jogava. Quer dizer, na verdade, eles eram meus amigos, né? Todo mundo eram meus amigos, de grupos diferentes em momentos diferentes. Então, por exemplo, o Tagmar, eu joguei. Um dos meus amigos da escola, por sinal, o Paulo, ele era muito amigo do. Na verdade, o irmão dele também. Eles tinham uma porrada de RPG que eles trouxeram de fora. E eles conheciam o Igor e conheciam o pessoal do Tagmar, né? Inclusive, eu fui beta tester do Tagmar, né? Então, antes do Tagmar ser lançado, eles fizeram um beta para testar o sistema. A gente testou o sistema de color coded, né? Tipo, de cor, que era bem parecido com o do Marvel Super Heroes, se não falei memória. E a gente jogou o beta e eu fui no lançamento do Tagmar, que se for a memória, foi no Playground do prédio do Igor, primeiro lançamento. Depois fizeram um lançamento maior, eu acho, numa livraria, se não falei memória. Mas o primeiro lançamento foi no salão de festas do prédio do Igor, né? E eu estava lá e comprei a primeira caixa, que é a famosa edição, primeira edição, que é a edição como é que eu vou dizer, se solta, né? Tipo, que se desintegra com o tempo. Né? Então, eu tenho essa edição ainda, até hoje, na casa dos meus pais, lá no Rio. O que mais? Os jogos que foram lançados. Então, por exemplo, o Desafio dos Bandeirantes, eu não cheguei a ser beta, eu comprei a primeira edição também. Mas, de novo, porque eu estava, de novo, que nem Forrest Gump, né? Tipo, no lugar certo, na hora certa, né? E vendo aquilo tudo acontecer, né?
E uma coisa acho que é importante também, que já foi conversado aqui, que não só foram os RPGs Rios, mas foram todos os eventos de fãs que a gente fez, por exemplo, os LARPs, né? O Vencedor das Batatas, né? Que você mostrou aqui, que você conversou bastante, não vou entrar nesse tema de novo, mas eu estava lá, eu aluguei, eu me lembro que na época eu gastei uma grana alugando a fantasia, que tinha uma loja de aluguel de roupa de fantasia chamada O Mundo Teatral. O Mundo Teatral, na verdade, é o que eles chamam de estoque para teatro. Então, se eu preciso fazer uma peça de época, eu vou lá e eles têm zilhões de... Desculpa, tem alguém me ligando aqui. Mas eles têm zilhões de roupas e etc. Para você alugar, né? E aí eu aluguei uma roupa de época, que na verdade até a capa que eu aluguei era do século XIX, gastei uma grana e fui fazer lá o Vencedor das Batatas, né? Mas enfim, e foi tudo organizado pelos fãs, né? Não pelos fãs, pelos jogadores, né? A edição do livro, a organização da coisa, foi tudo feito por jogadores para jogadores, né? E de novo, sem visão de lucro, né? A visão, na verdade, era a gente ter um tempo bacana, a good time, né? Tipo assim, uma diversão bacana. Mesma coisa com o Madame Caos, né? O outro evento que foi feito também lá em Niterói, a Noite do Coringa, que já foi conversado aqui também, né? Então, tudo isso não foi feito por uma Devir ou foi feito por uma, digamos, uma empresa, né? No sentido disso. Foram organizados pelos próprios jogadores. Isso eu acho que é algo que falta, sabe? Eu acho que... Eu não sei, eu não estou no Brasil há bastante tempo, mas eu sinto muita saudade disso, sabe? A gente tinha tempo, a gente era novo, né? A gente era jovem. Então a gente podia ter tempo, a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha tempo e vontade, né? E com isso a gente organizou bastante coisa. Uma coisa, como que foi o RPG Rio? Como foi essa... Você trabalhou na organização, assim, de ir lá, de arrumar as coisas? Eu não trabalhei assim tão ativamente como várias das pessoas que já falaram aqui antes, Aham, né? aham. Eu trabalhei Tá. muito, acho que no dia do evento, né? No sentido, porque, novamente, é um evento grande no qual você tinha que organizar. Então, você tinha que organizar logística no sentido de, né? Como é que a gente organiza as mesas de jogo, quem vai mestrar, como é que a gente separa, né, os mestres, etc, etc. Eu trabalhei, digamos assim, mais no segundo time, né? Não no time de frente, mas no segundo time. Mas, de novo, tipo assim, era um evento para 2.000 pessoas, então você precisava de uma equipe grande ali para poder fazer esse trabalho, né? Eu não necessariamente trabalhava lá com a externa, tipo assim, quem são os patrocinadores, quem vai estar no evento, né? Quem vai, qual a distribuição, né, dos stands, né? Eu não cheguei a trabalhar nessa parte, mas era mais, de novo, na coordenação no dia, né? De colocar aquelas 2.000 pessoas, né? Ou dependendo do evento, a RPG Rio 1 foi menor, a 2 que a gente fez na estação da Carioca foi maior, eu acho que o terceiro foi na UERJ, né? Então precisava de gente para poder fazer isso, né? E quem estava organizando era o pessoal que eram meus amigos, né? Etc, etc. Então, vamos embora, vou ajudar também. Mas de novo, era como eu falei, a gente aprendeu muito fazendo, né? A melhor forma de se aprender é fazer. E com os eventos que a gente tinha feito antes, né? Eu acho que a gente já começou a entender mais ou menos a mecânica da coisa. E só que os eventos iam aumentando, iam ficando maiores, né? Inclusive, eu acho que no terceiro RPG Rio a gente trouxe o Steve Jackson, né? Porque a Devir trouxe o Steve Jackson para o Brasil, né? E aí a gente falou, bom, se o Steve Jackson está aqui, vamos fazer uma festa, porque carioca é festa, é farra, né? Então vamos fazer uma festa fantasia. E a gente fez uma festa fantasia na Tijuca, esqueci o nome do lugar, mas todo mundo é fantasiado, né? Eu fui fantasiado de vampiro, né? Então, tipo vampiro de vampire, né? Então, cara branca, tal, etc. Um amigo meu foi fantasiado de Wolverine. E aí a gente foi dirigindo, né? A gente se perdeu lá na Tijuca, que a gente não conhecia, não tinha GPS na época, e a gente parou num ponto de ônibus, né, para pedir informação, né? Eu vestido a caráter, e aí perguntei lá para uma senhora, né? Falou, ô, minha senhora, onde é que é o lugar tal? Né? A mulher se benzeu, falou, Deus me livre, socorro, né? Tipo, é o capeta, e tipo, não respondeu. Enfim, a gente acabou achando o lugar, né? Foi uma noite fantástica. Eu
vi coisas do tipo Steve Jackson completamente bêbado, dançando, né? Steve Jackson Games, criador do GURPS, dançando bêbado, sabe, dando em cima de uma figura mitológica do Rio de Janeiro, que eu não posso, infelizmente, citar o nome. Quem sabe quem é. E foi divertidíssimo, sabe? E de novo, organizado pelos jogadores, né? A gente fez no ano seguinte, eu acho, quando o Markenhagen veio para a Devir trouxe o Markenhagen para a Internacional de São Paulo e também foi para o Rio de Janeiro para RPG Rio. E, de novo, a gente organizou uma festa, de novo, Carioca, Farra, a gente organizou uma festa na Barra da Tijuca, que na época para mim era super longe, eu eu pedi um táxi e eu era estudante na época, tinha dinheiro contado. Só que eu calculei errado o valor do táxi e chegou na metade, não na metade do caminho, mas faltando acho que uns 6 quilômetros, 4 quilômetros para chegar no lugar da festa, o dinheiro acabou. Falei assim, cara, eu só tenho, sei lá, 20 reais, né? Quando der 20 reais, para. E aí ele parou, faltavam ainda 4, 6 quilômetros para o lugar. Eu fui andando mais 4 quilômetros até chegar na festa. E aí, de novo, a gente foi, bebeu, Markenhagen completamente trêbado, deu uma de gringo louco, né? E esse lugar, essa casa não é casa de festa, era um boate na época, né? Boate em Rio de Janeiro é discoteca, digamos assim. Em São Paulo acho que tem outra conotação. Mas no Rio de Janeiro era essa casa, esse lugar. Markenhagen completamente bêbado, olhou para o mar e falou, quero tomar banho, tirou a roupa, no praia da Barra da Tijuca, né? O gringo louco tirou a roupa, ficou pelado e entrou dentro do mar. Né? E a gente meio que tipo segura o gringo louco, né? Porque esse cara vai ser preso. Se aparecer um policial aqui e ver um cara pelado tomando banho na praia, vai ser preso por como é que atentado ao pudor, né? Ainda mais o Markenhagen pelado, que não é uma visão das mais púdicas, né? Enfim, e aí a gente conseguiu convencer ele voltou, tal, etc. Então, é bacana, tipo, são essas histórias, eu acho que é recompensa, eu acho que do trabalho que a gente fez, né? Tipo, ver todo mundo se divertindo, né? Tipo, a gente nossa recompensa, ela nunca foi financeira, né? Ela sempre foram histórias, né? E eu acho que boa parte dessas histórias estão sendo resgatadas aqui no seu canal, né? E eu acho que até servir de inspiração até para essa geração de hoje que está começando a jogar RPG, a criar suas histórias também, né? A criar seus eventos, né? De novo, não precisa ser no Rio de Janeiro, pode ser no interior de Minas Gerais, pode ser no interior, sei lá, do Acre, né? Qualquer um pode começar esses eventos e de novo, começar, acho que trazer essa época de ouro, né, de volta do RPG, de volta. Eu acho que boa parte depende só dos jogadores mesmos. Parece que no Rio as histórias são melhores. Eu acho que todo mundo tem vergonha de contar, mas acho que se perguntar para o Lúcio, se perguntar para o Rincon, perguntar para todo esse pessoal, eles vão. Eu lembro dessa história. Eu acho que assim, se você quiser fazer um evento, faça, mas se você quiser fazer um evento com histórias épicas, talvez o Rio de Janeiro seja um bom lugar aí, pelo que você está me contando. E você citou a noite do caos, é isso? Noite do Coringa. Não, teve Noite do Coringa, teve um outro que você falou que eu não tinha ouvido. Tinha o Vencedor das Batatas, né? Que foi o de Caça Frankenstein, que foi feito também. E teve uma festa fantasia, na verdade. Na verdade, houveram várias festas fantasias que nós fizemos, né? Essa que a gente fez especificamente para RPG Rio, no qual o Steve Jackson foi, né? E teve uma outra, no Madame Caos, que era uma boate. Isso, Madame Caos. Que foi feita uma outra festa fantasia também, que era, na verdade, era tipo um LARP, né? Porque não era só a festa, a fantasia. A gente ia, na verdade, cosplay, né? Naquela época a gente chamava de cosplay. Né? Mas a gente ia com personagem, cada um tinha uma ficha, né? Como já foi dito aqui, e dava um trabalho desgraçado, né? Porque você tinha que criar... Eu não era a pessoa diretamente que criava as histórias, mas a equipe que fazia isso tinha que escrever a história de cada personagem, tinha que entender qual era a relação entre os personagens, né, entre os characters. Você tinha que entender qual era o contexto do que estava acontecendo ali, né? E isso dava um trabalho desgraçado. E, de novo, foi tudo feito por amor. Foi tudo feito pelos jogadores que queriam ter um good time, né? Tipo,
aproveitar, né, a juventude, digamos assim, para se divertir. E de novo, assim, foram vários eventos. E como a gente estava falando até antes, né, de começar aqui o papo, isso foi há quase 40 anos atrás, né? Isso foi há 35 anos atrás. Então tem realmente muita coisa que, para mim, foi outra vida, que eu realmente não lembro os detalhes, né? Eu lembro de alguns detalhes. Eu acho que o bacana, até do que você está fazendo aqui também, é que cada um conta, sabe, aquele pedacinho, né, do quebra-cabeça, né? Conta o que as pessoas lembram. E aí, com esse pedacinho, você vai lembrando, putz, é verdade, aconteceu isso. Né? Eu lembro disso. Então, você vai... Como história, né? Como a história, na verdade, é feita. Né? São pedacinhos, né, de narrativas ou pedacinhos de história que cada um presenciou, de pontos de vistas diferentes, e que, quando você junta isso tudo, né, você tem aí o big picture e a história realmente, né, o que a gente chama de história, né, do que aconteceu naquela noite, ou naquele evento, ou naquela época. Né? Então, eu acho muito bacana relembrar, e não só relembrar, mas, de novo, eu acho que as pessoas que não viveram aquilo, eu acho que inspirar essas pessoas. Né? Então, assim, olha, cara, os meus anos de RPG foram fantásticos, assim, foram, como muitas das pessoas falaram, porque foi muito divertido, sabe? Foi muito legal. E eu acho que é bacana também, como você falou, foi o começo. Então, meio que você é o desbravador, meio que você é o bandeirante abrindo picada, né? E eu acho que é muito gostoso você você saber que você está abrindo picada, sabe? Abrindo ali uma trilha que os outros vão seguir, né? E eu sinto, acho que, muito orgulho. Acho que as pessoas todas que falaram aqui sentem, eu acho que a mesma coisa, sabe? Sentem esse orgulho de estar ali no começo, né? E de ter vivido aquela época daquela forma, né? E contar essas histórias hoje, né? De novo, para inspirar essa geração, ou as pessoas que viveram aquela época, só que viram de lugares diferentes, né? Por exemplo, você, né, que morava lá em Minas, a galera de São Paulo, o pessoal do Nordeste, com que você falou também, que tinham outros, que tinham outros dificuldades e outras vantagens e outra visão do RPG, né, de certa forma. E eu acho muito bacana você pegar esses pedacinhos, sabe, juntar e ver o todo. Né? Isso eu acho muito bacana. E, bom, você falou dos eventos, né? Uhum. E teve um momento que começou a aparecer muita gente que não jogava, né? Que era a época do Vampiro. Você Sim. chegou a participar do By Night? Eu Você... participei do One Night muito por alto, pra dizer a verdade. Tipo assim, o Tá. Daniel Braga, tipo, tem uma galera, Nicole, tipo, um pessoal que realmente tocou o Brasil by Night. O que eu participei, na verdade, foi um projeto que nunca seguiu adiante, que era o Real by Night. Então, quando o Markenhagen veio para o Rio, pela Devir, né, quando o Markenhagen veio, eu conversei muito, a gente conversou, quer dizer, eu não, né? Tipo, o pessoal que estava ali organizando o RPG Rio conversou muito com ele, né? Tipo, porque estava ali perto, meio que se soroneando, né? Levando ele para as baladas, né? Segurando o gringo louco pelado na praia, né? Essas coisas. E uma das coisas que a gente conversou com ele e com a Devir junto na época também era, na época você tinha os módulos de Vampire, né? Então um dos módulos, que eram os módulos de world building, era o Chicago by Night, era o World of Darkness, tinha os livros das cidades, né? E um dos projetos que a gente conversou com ele, e ele ficou super interessado, era fazer o Real by Night. Então, um pessoal, né, um grupo meio que se formou para preparar, na verdade, o primeiro draft, né, o primeiro rascunho, né? Então, qual é a proposta qual o projeto do Real by Night, né? Então a gente já começou a chamou a Eliane, que é a ilustradora, né, para fazer as ilustrações, a Thaís, eu acho que também, não lembro se a gente chegou a conversar com ela. O Paulino começou a escrever, o Fred também começou a escrever. Então, tipo assim, a gente começou meio que preparar um draft para mandar para White Wolf na época, através da Devir, para escrever uma versão oficial do Real by Night. Né? Esse eu acho que foi o único projeto profissional, só que a gente começou a fazer isso e em certo momento a gente parou, né? Porque a vida segue, né? Então, na época, eu estava indo para a faculdade, eu estava enrolado, não me lembro, mas, enfim, o projeto começou
e acabou não dando em nada, né? Mas em relação aos LARPs, né, eu participei, eu acho que de alguns, mas pessoalmente o LARP nunca foi o meu barato, eu nunca, né? O Daniel Braga, por exemplo, que era um dos caras que se organizavam, assim como o Pedro Borges também, o Pedro falou bastante, acho que sobre o Brasil by Night, né, aqui, que eles viajavam, eles organizavam. O Daniel, inclusive, hoje é ator profissional, né? Eu acho que em boa parte por causa dos LARPs, né? Ali eu acho que ele começou a gostar de atuação, começou a gostar de interpretar personagem e seguiu essa carreira, não sei. Mas os LARPs, na verdade, que eu participei foi Ao Vencedor das Batatas, né? Do Falkenstein. Esses LARPs que a gente fez com Festa Fantasia e A Noite do Coringa, e etc, etc. Mas isso, na verdade, foi pré-Vampire. Né? Eu acho que, na verdade, isso foi o começo. A gente entendeu um pouco de LARP, porque, na verdade, quando o Vampire foi lançado, eles lançaram o Magic Ideas. Eu não me lembro exatamente qual é o nome do livro, mas era um livro com regras específicas para LARP de Vampire. Né? E como já existiam essas regras, eram regras oficiais, digamos assim, eles começaram a seguir isso. Mas eu não fui participante ativo especificamente nesses eventos de Vampire. Você falou que foi a sua primeira... Mind's Eye Theater. Eu lembrei agora o título, desculpa. Isso. Que é a sua única atividade, mas você chegou a trabalhar numa loja de RPG, né? Sim, Você sim. que... É verdade, tipo, ok, eu acho que o maior digamos assim, minha vida profissional com RPG, eu falei assim, não, Hiro, eu nunca fui profissional com RPG, eu acho que teve um ponto. No segundo grau, eu estudava no Santo Agostinho, que era a escola que o Lúcio estudava, e ali perto tinha uma loja chamada Rocket, que era uma loja que vendia, na verdade era uma loja de CDs, mas que vendia também não só CDs e vinis, mas vendia quadrinhos e RPG, porque eles eram distribuidor da Devir. E os donos eram o André X, que era o baixista do Plebe Hood, lá de Brasília, que morava no Rio, e o Dado Villa-Lobos, que era o guitarrista, enfim, que era um membro do Legião Urbana. Né? E eu frequentava bastante essa loja, porque era do lado de casa, era perto de casa, e jogava RPG. Quando eles souberam que eu jogava RPG, eu disse, porra, Hiro, cara, a gente tem que incentivar o RPG aqui. Você não quer trabalhar na loja? Eu falei assim, porra, óbvio que eu quero. Né? E aí, basicamente, foi um emprego dos sonhos, né? Porque eu saía da escola, né? A escola era de manhã, o colégio, era o segundo grau, ia para a loja, ficava trabalhando lá, sei lá, de 1h da tarde até as 7 horas da noite, quando fechava, né? Ficava lendo quadrinho o dia inteiro, ouvindo música rock, que eu gostava, e basicamente o trabalho que eu tinha era fazer os jogos, os finais, quer dizer, além de trabalhar na loja, era fazer um grupo de jogo aos sábados para quem quisesse jogar na loja, né? Então, e o meu salário, eu basicamente gastava todo, de novo, em quadrinhos, CDs e RPG, né? E lá, fazendo esses jogos, eu conheci a Nicole Messas Alma, conheci o Marco, conheci uma galera que morava ali perto, né? Que precisava, que queria jogar RPG, né? E que não necessariamente um grupo, já que nem eu tinha escutado a respeito, mas que nunca tinha jogado, ou que já tinha jogado em outros jogos, mas que descobriu que essa loja também fazia jogo, né? E era isso, era pago para semestre, né? E para mim, assim, foi meu dream job. E de novo, foi meu primeiro emprego, né, pago, né, digamos assim. Né? E uma outra coisa também que eu tentei fazer na época, lembre-se, isso foi em 1990, né, 90, 91. Não existia internet, né, não existia internet comercial, digamos assim, no Brasil. O que existia na época eram os BBS, né, que eram os Bulletin Board Systems. E na época eu era membro de BBS, né, tipo, eu tinha um computador, tinha um modem, né, metido a hacker, né, enfim. E aí tinha uma BBS chamada Dragon, Dragon BBS no Rio. E a Dragon, eles tinham muitos jogadores de RPG. Então ali também a gente começou, de novo, eu acho que o bacana isso era juntar esses grupos, porque existiam células, né? Quer dizer, existiam pessoas jogando, mas que elas não se conheciam, né? Elas não existia internet, né? Então, eu acho que o boom
e aí que eu acho bacana da comunidade, né? Ou seja, do fandom, o nome que você dê para isso, é que quando as pessoas começam a entender que existem outras pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta, mas que vocês nunca se encontraram, e aí vocês começam a se encontrar. E aí você começa a formar essa comunidade, você começa a criar esse núcleo, né, de jogadores, e aí esse núcleo de jogadores começa não só a expandir, mas quer fazer coisas, e aí começa a fazer eventos, e aí mais gente aparece, e aí mais gente descobre que não são únicas, né? Então eu acho isso muito bacana. Tipo assim, hoje a internet ela ampliou essa coisa absurdamente, né? Mas naquela época isso não existia, né? E eu acho que aí, quando esses grupos começaram a se integrar, a se conhecerem, que a coisa, né, estourou, né? Chegou a um tipping point, como é que fazer um ponto de ignição, digamos assim, né? E é que a coisa estourou. Tem uma amiga minha que ela é alemã e ela morava numa cidade lá no norte da Alemanha, super pequena. E ela gostava de fantasia, gostava de Tolkien. E ninguém na cidade sabia quem diabo era Tolkien. Eu acho que era a única pessoa, ela era a maluca da vila que tinha lido Tolkien. E ela é mais nova do que eu. E aí, quando ela descobriu a internet, ela descobriu que existiam. Isso foi antes, lembre-se que isso foi antes dos filmes do Senhor dos Anéis, né, do Peter Jackson. Ela descobriu que na internet existiam comunidades de Tolkien, né? E aí, pela primeira vez, ela não se sentiu mais sozinha. Ela se sentiu, nossa, existem outras pessoas que entendem. Eu posso discutir Silmarillion com outra pessoa. Então, foi aí que ela descobriu que o mundo era maior, né? E eu acho que isso aconteceu no Rio, e aí do Rio, esse núcleo do Rio conheceu o núcleo de São Paulo, né, que tinha um pessoal que jogava em São Paulo também, através da Devir, né, que a Devir era bastante ponto de encontro e meio que o hub, né, o aglutinador disso. E aí as pessoas com o LARP, por exemplo, você começou a falar do Brasil by Night, começaram a viajar para outros estados, e aí começaram a conhecer outros jogadores em outros estados, e a coisa foi aumentando. E aí veio a internet, e aí, enfim, a coisa se tornou global, né? Hoje eu jogo com alguns amigos meus no Brasil, né? Eu tenho problema de horário, que são 5 horas de diferença, mas eu jogo com essa galera do Brasil, e hoje a gente pode jogar online. Não é a mesma coisa, obviamente, mas para quem está no deserto, né? Tipo, um copo d'água é um oásis, né? Então, eu acho que eu não sei se essa coisa regional ou local volta, sabe? Mas é muito gostoso, eu acho muito bacana, sabe? Você ter a galera local, sabe? A galera do seu bairro, a galera da sua cidade, que está ali perto fisicamente, para você trocar uma ideia, para você jogar, para você criar, né? Eu acho que o RPG, acho que vários profissionais hoje, por exemplo, devem muito ao RPG, porque foi ali o laboratório de narrativa, foi ali o laboratório de criar histórias, né, de interagir com as pessoas. Para muitas pessoas, acho que o RPG foi um device, uma ferramenta social, né? Pessoas que, de repente, não só encontraram seu grupo, mas se abriram, né? Que eram pessoas, como essa minha amiga, que era super tímida e que morava lá no interior da Alemanha, mas descobriu esse mundo e inclusive se casou com um cara que também gostava de Tolkien, né? Enfim, de outro lugar do mundo, né? Então eu acho muito bacana ter visto essa evolução, não essa evolução, mas esse crescimento, né? De ser uma coisa de escola, que se tornou uma coisa de bairro, que se tornou uma coisa de cidade, que se tornou uma coisa, né, do Sudeste, né, porque é Rio e São Paulo, que se tornou uma coisa nacional, né? Pessoal do Nordeste, pessoal do Sul, pessoal de Curitiba, né, jogando junto e se conhecendo, e depois com a internet se tornar uma coisa global. Vocês jogam o quê? Você joga com seus amigos? Cara, a gente joga. Eu tenho 2 grupos, né? Eu tenho um grupo que, por exemplo, eu estava jogando com. Eu joguei, na verdade, um jogo com o Pedro Borges, que ele estava fazendo o Cordel Encantado, né? Então, eu joguei com ele. Eu tenho um grupo que tá jogando, não D20, quinta edição, né, no Brasil. Eu tenho um grupo aqui em Praga, que é um grupo muito engraçado, porque é um grupo super eclético. Então, na verdade, o pessoal que vai dos seus 30, eu acho que o Mets deve ter uns 28, enfim, que vai dos seus 28 anos de idade até os 60, né? Por exemplo, tem o Will King, ele é autor de livro de Warhammer, ele é escocês, que mora aqui em Praga já há uns 15 anos, mas ele é autor de vários livros de Warhammer 40K,
Ele escreveu, acho que ele escreveu para o White Wolf também. Ele é autor, ele é basicamente escritor, né? Tá no meu grupo. Quem mais? Tem o Sebastian, que na verdade é um francês inglês. Na verdade, ele nasceu na França, mas foi criado em Londres. E a gente joga. Oh, meu Deus, como é que é o nome? É o Old School Essentials. Old School Essentials é basicamente as regras do D&D clássico, da caixinha que eu joguei, né? Só que em vez de ser D&D da TSR, acho que é um projeto Kickstarter que eles lançaram, que basicamente pega todas as regras e reúne num livro, né? Na verdade, em alguns livros, né? E a gente está jogando esse Old School Essentials, né? Que é o D&D, na verdade, clássico, né? Que a gente jogava há 40 anos atrás, né? E quem mais? Tem o Ivan, que é ucraniano, né? Ele é ali da Península da Crimeia, né? E quem mais que tem? Tem o Matt, que é inglês também. Tem o Dan, que é americano. Temos 2 americanos no grupo também, né? E é um grupo que a gente tem um grupo no Facebook de jogadores de RPG em inglês em Praga, né? Então, através desse grupo, a gente achou essas pessoas, né? E é muito bacana porque toda a galera old school. Então, por exemplo, o Sebastian, a gente está jogando, na verdade, o Old School Essentials, mas usando os Gazetteers. Os Gazetteers eram módulos do D&D clássico sobre áreas de Mistara, né? Só que são os módulos que eram The Five Shires, enfim, são todos os livros que eu jogava na minha época, quando eu jogava com o Paulo, né, lá atrás, em 89, e a gente está jogando hoje de novo, né? Então é muito bacana, né? Tipo assim, para mim é meio que uma volta no pai, é lembrar aqueles jogos que a gente jogava depois da escola, né? Eu até brinquei agora, a gente jogou no último sábado, e aí cada um levou comida, né? Então a gente levou, sei lá, snacks, né? Só que agora a gente bebe cerveja, né? Eu não podia beber cerveja na casa dos meus pais, né? Não, eu tô aqui com todo mundo garoto 13 anos, né, jogando RPG e bebendo cerveja. E aí agora cada um traz uma cerveja diferente, cerveja artesanal, porque aqui em Praga a cerveja é mais barata do que água, literalmente, e tem várias microbreweries, né? Então pequenas cervejarias, né? Então cada um traz uma cerveja diferente que a gente experimenta, etc. E joga por 8 horas, né? Até a gente ser expulso pela mulher lá do Sebastião, que ela quer dormir. E é muito bacana, tipo assim, eu acho que até boa parte do que tá aqui também é meio que essa volta, sabe? Tipo, eu tô voltando agora para RPG, sabe? Eu passei o que aí? Uns 20 anos sem jogar, né? Eu acho que muita gente fez isso também, né? Eu joguei até os meus 25, 24 anos de idade no máximo, parei, passei uns 20 anos sem jogar e voltei a jogar agora, né? Então é meio que eu me redescobrindo como jogador de RPG, né? E lembrando dos bons tempos que a gente tinha como RPG, né? E é bacana porque eu converso com esses meus amigos de Londres, da Escócia, dos Estados Unidos, etc. E cada um tem uma experiência ou similar, né? Que a gente teve no Brasil. Eles também chocavam, né? Porque também não tinham grana ou não tinham acesso. Eles também começaram com D&D, né? Por isso que a gente está jogando Old School. Sabe, eu acho que o RPG ele cria essa afinidade, entendeu? Tipo, como qualquer hobby, né? Tipo assim, mas o bacana são as histórias, né? De novo, RPG são sobre histórias, as histórias que nós criamos, né? E eu acho que o bacana são as histórias que a gente presenciou, que a gente viveu através do RPG, quer dizer, não as histórias que a gente teve na mesa de jogo, mas as histórias que a gente criou, né, com outras pessoas, em eventos, enfim, exatamente como você está fazendo agora, você está registrando a história da RPG no Brasil, né? Então, todos esses momentos específicos que criaram o que é o RPG hoje no Brasil. Bom, uma questão aqui. Você nunca chegou a pensar em escrever um cenário, um sistema, uma aventura, assim ou não? Pensei. Acho que todo jogador de RPG pensa, né, em fazer um sistema. Eu tinha um sistema que a gente começou a criar com um grupo meu de jogo separado chamado Grimório, né, o Grimoire. O Grimoire era um sistema de mágica porque a gente achava que o sistema de magia do D&D era muito limitado, né? Tipo assim, era muito específico e muito
muito básico, digamos assim, né? A gente tinha começado a jogar Ars Mágica, que para mim era um dos melhores sistemas de magia da época, porque era muito bacana, porque você tinha o verbo e o objeto, né? Então você tinha sei lá, criar fogo, né? Então era sempre um verbo, que era, né, que você tinha, e mais um substantivo. Só que isso também era um pouco limitado. Isso era bacana, já era um outro salto, mas a gente começou a pensar em outras coisas. E a gente começou, inclusive foi até engraçado, porque eu voltei para o Rio de Janeiro ano passado, para uma questão familiar, e comecei a revirar as minhas coisas que eu tinha na casa dos meus pais. E achei várias anotações, né, sobre esse sistema de jogo. E eu fotografei, né, bati uma foto e mandei para o meu amigo. Esse meu amigo hoje ele mora em Amsterdã. Ele enfim, está super bem, está trabalhando numa empresa multinacional lá, né, em Amsterdã. E aí eu mandei uma foto pelo WhatsApp e ele olhou assim, porra, Paulo, se lembra desse sistema que a gente começou a criar? E caraca, Hiro, você desenterrou isso, né? Então a gente começou a criar um sistema de RPG, mas de novo, a vida atropela a gente, né? Tipo, né? O RPG não era a minha vida, né, na época. Então eu tinha vestibular, então a gente começou a estudar para vestibular, então não tinha tempo para se dedicar a isso. Aí depois que a gente passou do vestibular, a gente começa a faculdade, que é uma outra etapa. Eu era maluco, resolvi fazer engenharia e desenho industrial ao mesmo tempo, então, enfim, não tinha tempo para nada. E aí eu comecei a trabalhar cedo também, né? Aí eu tinha trabalho mais faculdade, então, de novo, não tinha tempo para nada. O Paulo, esse meu amigo, ele se mudou, né? Ele saiu do Brasil, então a gente perdeu contato. E a gente veio a ter contato de novo 20 anos depois, né? A gente se encontrou 20 anos depois. Os meus grupos de jogo, de novo, cada um foi para um canto, né? Cada um. O Lúcio, por exemplo, com quem eu jogava, o Alexandre, com quem eu jogava, o Alexandre acabou indo para Brasília, o Lúcio foi trabalhar na Marquês Saravia, etc, etc. Depois eu comecei a trabalhar, não tinha tempo para nada. Em 2006 me mudei para sair do Brasil, então também perdi o contato. Então é aquela coisa, a vida atropela, né? Acho que todo jogador sempre pensou em fazer um sistema de jogo. Eu trabalho hoje com criatividade, né? Eu trabalhei em agência de publicidade durante um bom tempo e eu sempre falo que ter ideia é muito fácil. Todo mundo tem ideia. O mais difícil da ideia é você executar, né? Tipo, você colocar essa ideia em prática. E foram poucos que colocaram essas ideias em prática. O Igor, o pessoal do Tagmar, que foram os primeiros a fazer um RPG no Brasil, né? O Rincon com o Desafio dos Bandeirantes, né? Tipo, a galera que lançou outros RPGs, o pessoal de São Paulo lançando lá como é que é? O Defensores de Tóquio, meu Deus, o Tormenta, tal, etc. Essa galera foi pessoal que teve não só a ideia, mas que executou a ideia. Eu só fui o cara que tive a ideia. Ou seja, eu não fui em lugar nenhum, né? Tipo, sem ter ideia é fácil. Executar a ideia é que são elas. Não, foi em vários lugares, mas aí, uma coisa é uma coisa. Bom, tem mais alguma coisa assim que você acha que seria interessante a gente abordar, que você gostaria de Cara, contar? eu acho bacana, por exemplo, a Silvia Porges, né? A gente jogou Call of Cthulhu junto. A gente tinha um grupo de Call Sim. of Cthulhu, né? A gente tinha um grupo de Call of Cthulhu que era um grupo muito bacana, que era um grupo super eclético. A gente tinha o Lobo, que hoje é editor de quadrinhos, né? Como é o nome da editora dele? O Arthur Vec, por exemplo, outra pessoa que tem uma editora que editou Monstros, com o Bruno Cruz, etc. Quer dizer, na verdade, o Arthur Vec e o Bruno Cruz, por coincidência, também estudaram no meu colégio, na minha escola, junto com o Lúcio, né? Então, eu acho que uma coisa interessante, eu acho que em boa parte do RPG, é que foi um núcleo pequeno, né? No sentido de... É muito engraçado, por exemplo, eu conheço o Arthur e o Bruno da escola, né? O Arthur Vec, a gente trocava o programa de computador na escola, né? Então, antes do RPG, a gente jogava Bard's Tale, que era um jogo de computador de RPG, né? Então a gente trocava, né? Copiava games, né? Na escola. E ele virou editor, por exemplo, da Nova Vec hoje, né? Desculpa, só voltando. Então, por exemplo, eu joguei com a Silvia na Borges. Eu jogava com ela um grupo de Call of Cthulhu que tinha um Lobo, que era um editor de quadrinhos,
Tinha o Patati, que era um baita de um roteirista também. Quem mais? Tinha o Hulk Goodwin, que foi um dos caras do Pasquim, na década de 70. Né? A Ana. Então é engraçado, porque, de novo, eram pessoas super criativas, né? E que eu tive a oportunidade de jogar. Né? Joguei, por exemplo, com o Alexandre Cabral e o Lúcio, o pessoal lá de Niterói, a gente jogava na Guilda, que era um grupo de RPG lá de Niterói. O pessoal tinha outro pessoal que era a Daga de Prata, que tinha o Bruno Macor, a Aline, etc. A Nicole também do Rio, eu conheci que ela morava em Ipanema, a gente morava perto, então eu me reunia bastante ali na livraria do Tássios, que era a Ponte HQ, que era a única loja na zona sul do Rio que vendia quadrinhos RPG, e foi super importante. Infelizmente ele faleceu há uns anos atrás, mas, de novo, foi um lugar super importante. Eu fui o primeiro cliente dele. Quando ele abriu a loja com o André lá em Ipanema, eu fui literalmente a primeira pessoa a entrar na loja. Então, de novo, eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, no lugar, sabe? Mas de novo, eu sempre fui jogador. Esse sempre foi meu papel. Assim, ajudei a organizar os eventos, participei dos eventos, mas eu acho que, de novo, eu até brinco, em Star Trek tem o que eles chamam de Lower Decks, né? Então, quando você vê Star Trek, você tem uma nave lá, Enterprise, você tem a Bridge, né? Você tem a ponte de comando, você tem lá o Spock, o McCoy e o Kirk, né? Que são, né, o senior staff, né? Que está lá em cima. E você tem a galera que toca a Enterprise, né? Que são os lower decks, né? A galera que está ali no deck, né? A galera que faz, sei lá, faxina, enfim, né? Mas que toca a nave, né? E eu sempre tive nesse papel, porque, assim, cara, eu quero estar na bagunça, sabe? Eu quero tocar junto esse barco com vocês, eu quero estar nessa bagunça, mas eu nunca quis me envolver demais, sabe? Tipo assim, não, eu tenho minha vida, sabe? Eu tenho minhas coisas, vou tocar minhas coisas, mas eu quero ajudar o RPG ir adiante, né? E aí foi aí no Tagmar, foi né, lá no Além da Imaginação, rolaram vários eventos no Além da Imaginação com o Lúcio e com a Lúcia, lá, o que mais? Tipo, ajudando a galera da RPG Rio, e eu acho bacana a gente lembrar, né, tipo, todo esse pessoal que estava ali também, né, que não estava obrigatoriamente na linha de frente, mas que estava tocando os eventos ali. Por isso que é o que eu tinha te dito, que para mim é muito importante. O cara que organizou, o cara que dá palestra, mas aquele cara que acorda cedo ou que chega na sexta-noite para arrumar a mesa, arrumar a cadeira, o cara passa, tá todo mundo junto, é tão importante quanto, né? É tão importante Claro, quanto. É o claro. cara que vai no evento, passa um evento inteiro de RPG, marcando mesa, tipo, pô, é um evento de RPG, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar. Você vai trabalhar? Não, eu vou arrumar cadeira, eu vou não sei o quê, eu vou. Então, né, e como você bem lembrou, eram eventos amadores, né, Sim. de fãs, por mais que tivesse autor ali, era fã, né? Então, se não existissem as pessoas, não existiria Claro. o que tem hoje, né? Mas é bacana que, por exemplo, eu estava conversando com o Dan, que é esse americano, um amigo meu que joga comigo. Ele morava ali perto de Lake Geneva, onde ficava a TSR, né? E as Gen Cons, elas nasceram muito por causa de fãs, né? Então, na verdade, quando o RPG, né, digamos assim, começou a nascer nos Estados Unidos, a TCR não era, né, aquela indústria, não era aquela editora que se tornou, que acabou se tornando, e os primeiros eventos eram, assim, 200 pessoas, eram fãs, se reuniam, sei lá, numa igreja, né, num centro comunitário, que seja, né, e que a coisa foi crescendo, né? Então, e ela se tornou um evento comercial, né? Hoje em dia está bem menor do que foi na época de ouro da TCR, mas, de novo, é um evento organizado por fãs para fãs, né? Star Trek foi a mesma coisa, tipo assim, eu fui num evento Star Trek que teve em Birmingham, lá,
e fui também um aqui na Alemanha, que teve em Colônia. E esses eventos hoje, obviamente, são eventos comerciais, né, como você falou. Tipo, eu vou lá e aí tem... É que nem... Você tem lá o lugarzinho onde está lá meu Deus, o William Shatner, está lá os outros atores, né, sentados numa cadeira, basicamente vendendo autógrafo, né? Tipo assim, cada ator tem o seu rate card, né? Tem quanto eles cobram, né? Então, sei lá, o William Shatner vai cobrar 150 euros, o ator lá secundário vai cobrar 50, mas é um evento comercial. Tipo, eles cobram pelos autógrafos e pelas fotos, né? Você bate a foto lá do lado do Capitão Kirk, lá do William Shatner, você vai pagar lá 150 euros, né? Quando a gente fazia os eventos no Rio de Janeiro, de novo, era o Mackenhagen, era o Steve Jackson andando ali pelo evento, né? Porque era um evento de fãs, né? Hoje em dia, como você falou, tipo, você pega uma CCXP, é um evento comercial, né? No sentido de, tipo, aquilo ali está sendo... Existe um custo, né? Tipo assim, que é alto, né? Porque você tem toda a infraestrutura, etc, etc, etc. Mas eu acho que o mais importante... Eu nunca fui numa CCXP, mas eu conheço o Forlani, né? Que é o cara do Omelete que organiza. É um amigo meu. Ele morou lá em Londres durante o tempo e a gente sai junto, tal, etc. E assim, existe... Ele coloca isso muito bem claro. A participação dos fãs é essencial, porque são os fãs que tocam o evento. De novo, não adianta você construir um estádio se ninguém aparece, né? Não adianta você fazer um evento se ninguém aparece. E o evento, como o próprio nome diz, é uma experiência, né? E quem faz a experiência são os fãs, né? Eu trabalho hoje numa empresa de videogames e quem faz, quem toca, né, na verdade, o produto, digamos assim, quem toca, na verdade, são os fãs, né? Tipo assim, qualquer pessoa que trabalha na área de entretenimento sabe disso, né? Só que eu acho que a diferença hoje, mas que uma coisa não impede a outra, para mim são duas coisas completamente diferentes, que possa existir um evento comercial do porte, né, de uma Gen Con, de uma Comic Con San Diego, né, ou de uma CCXP, com fãs que estão ali, né? Obviamente consistente para o consumidor, mas porque é para isso mesmo, mas eu acho que, acima de tudo, é um evento também para os fãs, né, curtirem e de novo, fazer a festa. Mas eu acho que a palavra é essa, é festa, né? Tipo, se divertir, estar lá curtindo a coisa que você ama, com outras pessoas que também amam a mesma coisa, né? No mesmo lugar, né? É o show de rock, né? Tipo assim, por que eu vou no show de rock, né? Porque tá todo mundo pulando na mesma música que eu amo, né? Cantando as mesmas músicas ao mesmo tempo comigo, né? Tipo assim, né? É aquilo. E isso a gente tinha muito no Rio, né? Isso a gente conseguiu fazer bastante no Rio, né? Era o Bruno Macor lá puxando, acho que já foi dito aqui, né? Foi fantástico, acho que foi na terceira RPG Rio, ele fazendo GURPS Smurfs, né? Basicamente era um cara, o Bruno é um cara grande, né? Na época, seus 20 e poucos anos de idade, cantando música dos Smurfs, né? Com um bando de gente atrás seguindo ele para jogar GURPS Smurfs, né? Era um pessoal jogando, sei lá, era eu lá com meu cassete deck jogando Cyberpunk 2020 para pessoas que nunca tinham jogado isso. E hoje em dia, Cyberpunk 2020, você tem uma franchise gigantesca, né, de videogame, que é o Cyberpunk 2077, da Project Red, que basicamente estão faturando aí, sei lá, não vou dizer bilhões, mas centenas de milhões de dólares, né, porque hoje em dia a indústria de jogos é uma indústria acima da indústria de jogo, desculpa, da indústria de música, mais a indústria cinematográfica juntas, né? Então, a gente vê hoje como esse hobby cresceu. Mas, de novo, voltando só, eu estou falando de quanto ele cresceu, mas, de novo, nada impede, muito pelo contrário. Eu acho que existe cada vez mais uma necessidade das pessoas começarem a criar esses eventos, sabe, de novo, na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, né? E é isso. E esse que a gente chama em inglês de grassroots, né? Tipo assim, onde nasce, né? Que é aí onde nasce, né? A paixão pelo RPG, né? Aí onde nasce a história do RPG. É aí onde nasce os games de RPG, porque esses jogadores vão se tornar autores, que vão se tornar, enfim, que vão influenciar outras pessoas, etc, etc. De novo, eu acho importante a gente voltar para esses grassroots, a gente voltar para
pequenos eventos, né? E, de novo, de pequeno evento, crescer, 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 e acabar se tornando o hobby que se tornou o RPG hoje. Ou seja, coloque ali na escola o encontro de Coloque o RPG cartaz, num faz que nem eu. horário, coloca lá, que Faz alguma que nem hora eu. alguém vai chegar, vai ver, Com né? certeza. Com certeza. É Mas, de bem novo, por a aí gente está mesmo. falando com ideia. Se você não fizer, não adianta nada. Ideias são lindas, Ah, mas as ideias só existem se você criar, se você executar. bom, eu acho que é isso, né? É isso. Eu tenho muito mais coisas para falar, mas acho que o básico, o essencial é isso. Né? Maravilha. De Se novo, você cara. quiser falar, se você quiser Não, contar alguma história aí que é. não, não, Ou, não. Assim, existem algumas histórias que infelizmente não posso contar, ah, porque, enfim, são pessoais, di- né? direitos É, autorais? eu tenho o que a gente chama de NDA, né? Non-Disclosure Agreement, né? Tipo assim, eu não posso revelar. Mas eu acho que, de novo, eu acho que nem RPG, né? Tipo assim, existem algumas histórias que a gente jogou na mesa de jogo que a gente lembra muito bem, né? Que foram aquelas histórias que marcaram a gente. E eu acho Uhum. que existem muitas histórias que a gente criou por causa do RPG, né? Então, de novo, o Ao Vencedor das Batatas, né? Tipo, os eventos que a gente fez, etc, etc. E o que aconteceu naqueles eventos, né? De novo, o caso do Steve Jackson e do Mark Hagen foram pedacinhos, né? Foram nuggets, né? Foram pequenas coisas que aconteceram. Mas, assim, foi muito mais divertido, sabe? Foram as caravanas, são as histórias, por exemplo, o Alexandre Cabral tem uma história ótima que ele vai querer contar um dia que aconteceu comigo no metrô, lá em São Paulo, né? Que a gente saiu, enfim, que a gente saiu depois de uma internacional de São Paulo, a gente foi para uma boate, enfim, lá em São Paulo, e aí a gente foi literalmente expulso da boate às 5 horas da manhã, porque estavam fechando, literalmente jogando balde d'água no pé da gente e a gente tinha que voltar para o albergue, né? E, enfim, aí a gente. Enfim, tem uma história de um amigo nosso, que eu não posso dizer, que foi para São Paulo, e que é a famosa história que se perdeu em linha reta, né? Tipo, era uma pessoa que estava, enfim, tão alucinado que eu nunca vi ninguém se perder em linha reta. Tipo, olha, você vai reto aqui, que você encontra, né? Você encontra o lugar. E o cara se perdeu em São Paulo. Enfim, existem várias historinhas, né? Que a gente ouve, meio que histórias de RPG, né, que a gente tem, que nasceram por causa dessa amizade, né? Tipo assim, dessa paixão que a gente tinha em comum, que era o RPG, né? A gente, de novo, pegar um ônibus para São Paulo, né, 6 horas e ficar no albergue, que, enfim, a gente ficou em certos albergues, tinha o Pampulga, que era na Pamplona, que várias pessoas aqui que deram os seus depoimentos ficaram para RPG lá na RP Internacional de São Paulo, que era um hotel, que na verdade era um motel. Era um motel, que foi transformado em hotel. Então você entrava no seu quarto desse hotel e era uma cama circular, né? Meio suspeita, né? Enfim. Então tem várias dessas historinhas que a gente criou por causa do RPG e que de novo, eu sinto falta, sabe? Eu acho que essa geração de hoje, não sei. Eu não sei, de novo, eu não estou aí no Brasil, não estou acompanhando, mas eu acho que como, eu acho que eu não cheguei a falar aqui. O RPG ele fez muito parte de uma época da minha vida, sabe? E o RPG ele me ajudou bastante, sabe? A conhecer pessoas, a fazer amizades, a contar histórias, a criar histórias, né? E eu sinto muita falta disso. Eu acho que eu gostaria muito que essa geração de hoje começasse, sabe? Fizesse o mesmo, sabe? De novo, criasse seus eventos, criassem suas histórias e contassem suas histórias que nem eu estou fazendo, daqui a 30 anos depois, né? E, de novo, ter todos esses amigos, né, que eu tenho hoje, né, que conversaram aqui por causa desse hobby que a gente tinha em comum. Seja, tem histórias tão boas vividas quanto jogadas, né? Exatamente, exatamente. E as vividas são mais divertidas, né? Porque você estava É. lá. Né? Obviamente que as histórias da mesa de jogo são divertidas, mas né, Mas o seu amigo que se perdeu em linha reta é nitidamente uma falha no teste de percepção.
Falei crítica. Não, ele tirou um. Na verdade, é o seguinte, ele tem... Esse nosso amigo, digamos assim, ele tem... Não vou dizer o wisdom dele abaixo. Eu acho que o saving throw Melhor não, dele... melhor não. Eu acho que... Porque ele é uma pessoa super inteligente. Hoje, se for memória, acho que ele é neurocirurgião. Nem sei que ele... A gente perdeu contato. Eu sei que ele fez medicina e a gente até brincava, né? Que ele ia ser psiquiatra porque ele tinha que se entender, né? Enfim... Mas esse nosso amigo em comum, ele com certeza tirou um, mas ele normalmente tirava um em percepção. Sempre foi assim. Nossa, tá certo. Hiro, muito obrigado. Né? Obrigado por Nada. contar um pouquinho dessa história para a gente ter essa noção, né, de como estava vivo, estava efervescente, né, no Rio de Janeiro. E vamos ver se eu encontro alguém lá, alguém do Rio de Janeiro dos anos 2000, para contar como é que estava a situação aí. 2000, 2010, 2020. Pois é. Eu vejo Mas muito, vai eu aparecer. vejo muito essa volta do RPG, né? Por exemplo, você tem, de novo, o RPG deixou de ser um hobby de nicho para ser algo mainstream, né? Hoje é cool ser jogador de RPG, né? Hoje você tem aí meu Deus, o Ex Machina, isso, A passando, né? série, Que né? era a série, exatamente, Netflix, né? Que é um grupo de jogo do Rolling Dice, não, meu Deus, como é que é o nome? Critical Role. Critical Role, exatamente. Você tem hoje várias pessoas dizendo, eu sou jogador de RPG, você tem o Stranger Things, né, Okay. né, popularizando o RPG. Então, é muito bacana você ver como aquele hobby que a gente tinha de nicho, né, se tornou uma coisa mainstream. E eu, hoje, por exemplo, eu comprei o Starter, aquela caixa de Starter Sets, né, do D&D, para jogar com meus filhos. Né? Então, assim, eu quero... Eles sabem inglês, né? Então é bem mais fácil. Mas eu quero eu quero incentivar eles a jogar RPG, né? Tipo, manter, né, a tradição, né? A gente jogar junto, a gente criar a nossa história juntos, né? Aí eles, como é que é, terem a mesma experiência que eu tive, né? Né? Eu acho bacana isso. Porque eles jogam videogame, né? Direto, mas não é a mesma coisa, né? Tipo, a gente sabe, né? Não, a gente sabe. Não é a mesma coisa. Então, então é bacana essa nova geração está começando a jogar de novo. O D&D está voltando, né? Eu acho que tá aí. Né? Tabletop, né, na verdade, né? Quer dizer, não só o RPG como gênero, mas especialmente essa coisa social. Obviamente que agora com o Covid, né, não ajudou, não contribuiu bastante, mas eu acho que nada substitui a mesa de jogo, sabe? Tipo, você está ali com mais, sei lá, 5, 6 pessoas, né, rindo, né, interagindo, né? Obviamente que hoje a gente tem facilidades de tecnologia, mas, né, você tem o D20, D20 não, meu Deus, como é que é o nome do sistema? Você joga online? Enfim, Roll20. o Roll20, exatamente. Você tem o Roll20, né? Você tem vários sistemas que permitem você jogar online, mas, de novo, assim, chupar bala com a embalagem, né? Tipo assim. Mas eu acho que pós-pandemia vai voltar com força, né? Eu espero que sim. Pós-pandemia o pessoal vai estar com muita ânsia né, muita vontade de se ver, de encontrar, de fazer essas atividades físicas, me parece. Mas, assim, de novo, o apelo que eu faço aqui é que a gente, quem esteja escutando, não só jogue, mas comece a... Que nem a gente fez, de novo, o mesmo trabalho que a gente fez há 30 anos atrás, há 35 anos atrás que seja, sabe? De chamar pessoas para jogarem com a gente, sabe? Pessoas que não jogaram, né? E que se apaixonaram, né? Eu tinha um grupo meu na universidade que eles nunca tinham jogado, ficaram malucos para RPG, né? De novo, sabe? De novo, é o trabalho de várzea, né? Uma tradução. Grassroots é várzea, né? Então, de novo, é o futebol de várzea, né? Ali é o futebol raiz, né? A gente fazer o RPG raiz, né? De novo, é começar uma mesa de jogo, chamar essas pessoas, começar a jogar, pegar seus filhos. Muitos dos meus amigos hoje têm filhos, a começar de novo com os filhos a jogar RPG, porque eu acho que isso, de novo, não só nada substitui o estar ali junto, mas a criação, né? Tipo assim, a imaginação, né? Que o videogame, infelizmente,
traz tudo mastigado, né? Uhum, uhum, E, cara, e virar noite jogando, sabe? Tipo assim, puta, era tão bom, assim, né? Tipo, sim, pô, sim. Coca-Cola, sabe? Cheetos, entendeu? Pizza, né? E, Vão falar que não dá porque tem filho. Agora dá pra jogar com os filhos, virar a noite com os filhos. joga com os filhos, cara. É a melhor coisa do mundo, que você sabe onde eles estão. Entendeu? Tipo, você não tem nem preocupação, sabe? Tipo, assim, onde é que eles estão? Não, eles Né? estão comigo jogando RPG, né? E, de novo, por exemplo, o meu filho, hoje, ele mostrou um desenho do Beholder, né? Uhum. Que eu deixei com eles lá o Monster Manual. E aí ele começou a Ah, desenhar um Beholder, né? E aí, olha, pai, que eu desenhei. Aí ele mostrou lá o Beholder. Eu falei, puta, que bacana. Agora falta pintar, né? Pinta o Beholder, né? Tipo, colore o Beholder, né? E ele está na fase de desenhar monstro, né? Então é uhum. bacana, porque, de novo, você está estimulando, né, a criação, né? Você está vivendo vidas que você não viveu, né, através do RPG, né? Uhum, uhum. Você está criando amizades através do RPG, né? Você está socializando através do RPG. Você tá aprendendo. Eu acho que assim, eu sempre gostei de ser Dungeon Master, né? Eu sempre gostei de ser Game Master. Ah, Por quê? Porque eu criava o meu mundo, eu criava, né, assim, eu levo isso até hoje comigo, né? Como é que você cria uma narrativa? Como é que você cria uma história com 3 arcos? Né? Um dos primeiros livros que eu comprei na Da Vinci, por exemplo, foi o How to be a Dungeon Master, eu acho, How to be a Game Master, que era um livro ensinando técnicas narrativas, uhum. né? Tipo, explicando, olha, a história pode ser, tem vários gêneros diferentes, você pode criar com esses gêneros tal e tal. Para você ser um bom game master, você tem que passar emoção, você tem que saber quais são os momentos de clímax, quando é que você tem um anticlímax, né? Aí eu te faço um comentário. Você disse que você não criava nada, mas você mestrava. Eu mestrava, exatamente, exatamente. É, Eu é que, nunca é que criei no tudo sentido, depende da escala que você vê, né? pois é, pois é, pois Do que é, você está vendo, porque você pois é. é E nesse era a nível que melhor está coisa do conversando mundo, lá era no eu chegar. começo. Pois era chegar depois da escola, sentar ali, pegar aquela folha de papel quadriculada, entendeu? E primeira coisa que a Uhum. gente começa, o básico, vamos fazer um dungeon. Então você criava um dungeon. Aí eu tinha um amigo meu, o Arthur, inclusive, o Vec, ele tinha um livro que Uhum. era um livro só de armadilha. Eu acho que era, não sei o que lá, Traps, blá blá blá. Ah. Que era um livro com diferente tipo de armadilhas. Aí eu usava aquelas armadilhas na dungeon. Uhum. Aí depois você sai de dungeon, você começa a criar as campanhas, né? Então vamos pensar na campanha. Como é que a campanha começa? Como é que vocês conhecem? Que hoje em dia é de praxe, né? Hoje em dia, né, você até rola isso, né? Mas na época não existia regra para isso. Na época você tinha que pensar. Mas espera aí, Sim. tipo, que a aventura sempre começava na taverna, né? Por que começou na taverna? Quem são vocês? Né? O que vocês estão fazendo? Aí você tinha que criar o porquê que eles estavam juntos, né? E aí você tinha que criar, o bacana era você criar quais eram as tensões na party, né? Então tinha um cara que era Uhum. Chaotic Evil, você não podia estar junto com um cara de Lawful Good, né? Os dois iam se bicar. Ou não, ia ser bacana, porque essa tensão entre as diferentes tipos de alinhamento cria uma tensão interessante. E a criação nasce da tensão. A criação nasce desse contraste, né? E aí é bacana, porque aí você tem interação entre os personagens, né? E aí você começa a entender interação entre os personagens. E aí você começa a entender que o seu papel como Game Master não é de criar a história linear, né? Porque chega uma hora que, por exemplo, tem alguns jogadores que o hobby deles é ferrar o DM, né? Tipo assim, fazer tudo do oposto que o Uhum. DM tinha imaginado. Mas se você for um DM ruim, você vai tentar forçar uma história linear. Não, não. Né? Você faz um ex machina, né? Um deus ex machina, para forçar as Sim. pessoas a seguirem naquela história. Mas aí você, desculpa, eu acho que você é um DM fraco, né? Você tem que se adaptar, né? Você tem que ver, ok, vocês querem para esse caminho? Não tem problema. Então você já, de novo, você tem que criar, né? Assim, coisas hoje que são super de praxe, né? Eu acho que porque o Uhum. jogo evoluiu. Lá atrás, em 89, a gente não tinha nem dado. Né? A gente fazia que nem explicaram aqui. Você jogava um D6 e somava mais 3, entendeu? Você jogava a moeda, sabe, 3 vezes e Uhum. somava o Uhum. valor. Uhum. Né? Então a gente tinha fazia a calculadora, tinha um random lá que você colocava para fazer D20. Né? Tá. Então a gente já tinha que ser criativo nisso. E a gente não entendia essas coisas. E Uhum. hoje em dia, eu acho que por exemplo, se você vai ser um escritor, se você vai trabalhar com criação,
se você quer ser roteirista, se você quer ser... Puta, D&D é uma puta de uma escola, entendeu? Porque D&D vai te ensinar todas essas ferramentas, né? Vai te dar todo esse ferramental para você... Puta, agora eu entendi. Puta, agora, sabe... Para eu criar esse clímax, que é o final do jogo, eu tenho que começar aqui, eu tenho que dar as pistas, entendeu? Para poder chegar lá no final, eu tenho que ter uma recompensa emocional, né? Porque também não adianta fazer um jogo que só tenha luta, né? Porque, né, é só jogar dado, né? Por que está acontecendo isso? O que isso vai levar no final? Então é muito bacana, tipo assim. E hoje, uma coisa que eu vejo é que mais e mais criatividade é uma coisa muito valorizada, né? Porque a gente tem aí machine learning, você tem aí inteligência artificial aparecendo, né? E uma coisa é assim, tudo bem que inteligência artificial está quase chegando lá, mas essa parte de criação, né, ainda depende muito da gente, né? E esse vai ser um grande diferencial, eu imagino, espero que a gente ainda consiga, nós como humanos, né, ter esse diferencial, né? Mas, né, de criar história, né? E RPG te dá esse arcabouço, né? Te dá esse framework, né? Te dá esse ferramental. E se você souber explorar e souber entender isso, né? Eu acho que isso, puta, assim, isso leva para a vida, né? Não, isso daí, sem dúvida. Inteligência artificial tem muita coisa, mas algumas ainda Eu não tô ficando sabem, né? preocupado, que eu tô vendo, eu trabalho um pouco com isso, né, na minha área, Tá. e tem os algoritmos aí que estão ficando, assim, eu tô ficando nervoso, sabe? Tá chegando perto. Mas por enquanto a gente ainda tá na frente, né? Mas enfim, né? Tipo assim, eu Por gosto de enquanto, pensar de por que enquanto. enfim, mas de novo, eu acho que voltando só para a história do RPG no Brasil, né? Que eu acho que é o tema central daqui, que Tá. já está começando Claro, a viajar e a televisão claro. deixa quieto. Mas assim, uma coisa que eu acho bacana, só para finalizar, né, tudo, como, de novo, como esses pontos se ligaram, né? Tipo assim, como esses nódulos, como essas pessoas se ligaram no momento certo, no lugar certo, e como essa coisa, e como foi super divertido essa história toda. De novo, acho que meio que chovendo molhado, falar de novo a mesma coisa, porque eu quero insistir nisso. Eu gostaria de ver isso de novo, sabe? Eu gostaria de sentir isso de novo. Eu gostaria de ver grupos nascendo no Brasil, sabe? E se conectando e criando coisas novas e criando uma nova era de ouro, digamos assim, né? Do RPG. Porque a gente sempre fala muito sobre passado, né? Só que o passado está ali atrás, né? O passado passou, né? Tá no rearview mirror, no espelho de... Enfim. O que a gente tem que fazer agora é olhar para frente, né? E a gente usar o passado como referência e como inspiração, mas olhar para o futuro, né? E especialmente viver no presente. E eu gostaria de ver muito, em vez de a gente falar assim, da era de ouro do RPG no Brasil, da década de 2000, dos anos 90, começar a criar essa era de ouro de novo, né? E dizer, putz, lembra da era de ouro de 2020, ou de 2020, 2030, ou que seja, né? Do RPG, o renascimento do RPG, enfim, o nome que for dado, né? Isso eu gostaria de ver, isso eu acho... assim, a esperança que eu ainda tenho, sabe? Essa geração. E eu tô começando com meus filhos, né? Incentivando eles a jogar RPG. E eu quero ver essa geração nova também fazer a mesma coisa que a gente fez. Espero, né? Ou melhor, não fazer as mesmas coisas que a gente fez, fazer coisas novas e fazerem melhores, né? Fazendo coisas melhores até. Né? Essa é a minha. Acho que é a minha palavra final. Então, eu vou te dar a palavra de esperança, então. Nós estamos Ah, contando a história do RPG porque a gente é velho. Os jovens ah, estão vivendo. exatamente. Exatamente. A gente chama de Né? história porque a gente viveu. Né? A Mas. gente viveu. Daqui a 20 anos vai ter talvez alguém mais ou menos que viveu o que eu vivi, ou acompanhou, e que vai falar assim, pô, precisa contar essa história que o Rafael não contou, enfim. Exatamente. É meio que nem E, lá e vai o crescer. Bilbo escrevendo lá É, né, There Go Back and Again, né? Tipo assim, eu fui e voltei, né? exatamente. É basicamente a gente E fazendo reescrever isso. depois. Exatamente. É, A gente escrevendo o nosso livro aí, a nossa é. história. Bom,
Querido, muito obrigado, né? Tá Eu tarde aí agradeço. já, né? Esse, esse horário. Bom descanso aí. Quando você vier Obrigado. para o Brasil, quem sabe você consegue marcar para quando a pandemia tiver passado, tiver um evento aí que tiver RPG, você vem ver as novidades, ver as coisas aí, Com e a certeza. gente, né, toma um café, pô. Não, com certeza absoluta. Isso aí já tá certo. Tá bom? Maravilha, então. Obrigado, Rafael. Abraço. Abraço. Abraço.